Vamos lá. Azimuth é um ângulo horizontal formado entre a direção do norte e o alinhamento, tá? Então, um ângulo horizontal. Imagine aqui o seguinte, ó, primeiro eu vou configurar aqui para trabalhar com azimuth, tá? Vou trabalhar grau, minuto, segundo, em sentido horário, tá? Se eu utilizar alguma medida linear, vou colocar metro, 3 casas decimais, direção do norte. Pronto. Vou traçar duas linhas, tá? Uma na vertical e outra na horizontal. Vou ter meus quadrantes, tá? Vou fazer um corte aqui só para facilitar. Beleza. Vou dar um trim. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte, ó. Essa direção do eixo Y, ela coincide aqui com a direção do norte, tá? Direção norte-sul. Sentido aqui, nesse sentido, para cá positivo. E se eu tenho o eixo Y, aqui eu tenho o eixo X, tá? O eixo X coincidindo aqui com a direção este-oeste, tá? Nesse sentido aqui ele é positivo, nesse sentido positivo, para cá negativo, para cá negativo. Então, veja bem, o azimuth, o ângulo ele parte sempre do norte, ou seja, sempre da direção do norte, e o alinhamento. Vamos considerar essa linha aqui como sendo um alinhamento. Então, o que acontece? Olha só, eu tenho um alinhamento nessa direção, tá? Este azimuth, por exemplo, estaria aqui, digamos que a gente fala no primeiro quadrante, tá? De 0 a 90 graus. Então o azimuth, por exemplo, poderia ser 90 graus, tá? Aqui eu teria um azimuth maior que 90 graus e menor que 180. Aqui seria segundo quadrante, tá? Mas o que acontece? No azimuth, o ângulo azimutal, você não precisa colocar o quadrante, tá? Se está no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, basta colocar o valor, porque ele parte do norte, varia de 0 a 360 graus no sentido horário. Então, olha só, tá? Então, ele parte do norte, varia de 0 a 360 graus no sentido horário, tá? Então, ele pode ser... O que acontece? Outra coisa também, eu posso ter um azimuth de 0 grau a 360 graus, um azimuth de 90 graus, azimuth de 180 graus, 270 graus, certo? Então, é isso. Agora, olha só, se eu pegar este alinhamento, olha só, partindo aqui da minha origem. Outra coisa, todas as vezes que você tiver um vértice, imagine um quadrante desse aqui no seu vértice, tá? Para facilitar a visualização do azimuth. Então, imagine, teria essa direção. Lembrando que eu poderia ter as direções, o azimuth de 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Estariam nessas direções, as direções dos eixos, tá? Vou colocar agora nos quadrantes. Então, veja bem, eu tenho no primeiro quadrante, olha só, eu tenho este ângulo. Vou colocar aqui, ó, a representação em todos os quadrantes, tá, gente? Vou colocar aqui, ó. Por exemplo, o azimuth no primeiro quadrante
ele é formado entre esses dois, olha só, é o ângulo formado aqui, a direção do norte e o alinhamento, tá? Os alinhamentos aqui eu vou colocar em vermelho, tá, gente? Para facilitar. Então, o azimuth sempre vai ser o ângulo formado entre o norte e o alinhamento, no sentido horário. Então, este aqui é o azimuth, olha só, é o ângulo que o alinhamento forma com a direção do norte, varia de 0 a 360 graus no sentido horário. O próximo azimuth é este daqui, ó. É este ângulo. Olha só, este ângulo está formando este alinhamento forma um ângulo com a direção do norte. Então aqui, gente, olha só, o ângulo ele sempre parte do norte no sentido horário. Esse é o primeiro azimuth, esse aqui é o segundo azimuth. E o próximo azimuth, que é deste ângulo aqui, deste alinhamento, é este ângulo aqui, ó. O ângulo que o alinhamento forma com a direção do norte. E o ângulo sempre contado no sentido horário, certo? E o último aqui, azimuth, do alinhamento que está no quarto quadrante. Este aqui, ó. Olha só, este ângulo, tá certo? Então, este ângulo, olha só, eu tenho aqui o azimuth, vou colocar da origem, tá? Aqui, ó, origem. Chamar de ponto 1, origem 2, origem 3, origem 4. Então, 1, 2, 3 e 4. Então, tenho aqui, olha só, azimuth O1. Então, vou copiar aqui, vou colocar o nome dele. Tem que sempre colocar azimuth, olha só, nunca é do ponto. Colocar o nome azimuth sempre do alinhamento. Então, azimuth do alinhamento O1, tá? O 01, O1. Vou fazer o que? Vou diminuir a letra. Pronto. Eu tenho o azimuth do alinhamento O2. Olha só, azimuth do alinhamento O2. Aqui, vou fazer o seguinte, pessoal. Esse ângulo eu vou cortar ele, vou deixar ele até aqui. E este aqui, ó, extend, vou estender ele até aqui, ó. Pronto. Então, olha só, esse é o azimuth O3. E esse é o azimuth O4. Ou seja, azimuth do alinhamento O4. Então, vejam bem. Eu tenho o azimuth, porque ele parte o ângulo horizontal, formado entre a direção do norte. Esse norte pode ser arbitrário, da quadrícula, verdadeiro, magnético, tá? Então,
O ângulo, olha só, está formando entre aqui, olha só, o ângulo é formado entre o alinhamento e a direção do norte. Ele está no sentido horário? Sim, então é azimuth, tá? Então, o ângulo azimutal ou azimuth é um ângulo horário que parte do norte e vai até do alinhamento, sempre no sentido horário, tá certo? Então, esse é o azimuth. Para mostrar o valor angular, vou configurar aqui, olha só. Eu quero mostrar a unidade aqui, olha só, em grau, minuto, segundo, tá? Vou colocar aqui a sec... Pronto. Então tem o azimuth do alinhamento O1. Agora o azimuth do alinhamento O2. Parte do norte e vai até o alinhamento. Vou até movimentar aqui, ó. O outro azimuth do alinhamento O3 parte do norte e vai até o alinhamento. Ó, partiu do norte e vai até o alinhamento. E o azimuth O4 parte do norte e vai até o alinhamento. Tá? Vou aumentar a letra. Colocar 5 e 5. Pronto. E vou aumentar também o texto. Tá? Vou colocar 5. Pronto. Então, pessoal, eu tenho aqui o que? Os azimuths dos alinhamentos. O1, O2, O3 e O4. Tá certo? Então, azimuth é o ângulo que o alinhamento forma com a direção do norte, varia de 0 a 360 graus no sentido horário. Então, se eu tiver um polígono, por exemplo, este daqui, vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, olha só. O que eu falei? Para a gente pegar esse quadrante, tá? Lembrando que vou copiar aqui, ó, a direção do y coincide com a direção do norte, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, norte, tá? Ele pode ser magnético, verdadeiro. Vou colocar aqui, ó, y, tá? Vou diminuir a letra, vou colocar 10. Pronto. E para não confundir com a poligonal, vou colocar a poligonal aqui em vermelho, tá? São os meus alinhamentos. Então tem o ponto 1, ponto 2, CO. Vou colocar aqui, ó, CO. Para copiar, vou colocar aqui, ó, ponto 1, colocar M1, tá? M2, M3, marco, M de marco e M4. Então agora o que eu tenho? Olha só. Eu vou colocar esse quadrante aqui para facilitar. Façam isso, olha só. Vou colocar move e pelo centro. Então vou colocar aqui, ó. Na verdade,
Vamos fazer o seguinte, céu para copiar. Levar para esse ponto. Para esse ponto. Para esse ponto. Desculpa. E para esse ponto. Então o que eu tenho aqui, olha só. Eu quero marcar os azimuts. Tem um azimute do alinhamento inicial, que é M1 para M2. Que é esse ângulo aqui, ó. O ângulo formado entre a direção do norte e o alinhamento, tá? Então corto aqui. Isso aqui eu vou apagar. Então tem o azimute do alinhamento M1, M2. Agora eu vou marcar o azimute do alinhamento M2, M3. Eu estou marcando os azimutes avante, tá? Então, trim para cortar. Tá? Então, o azimute, olha só, do alinhamento M1, M2 é este ângulo. Certo? O azimute do alinhamento M3, M4. Parte do norte vai até o alinhamento. Então, daqui até aqui. Então, azimute do alinhamento M3 e M4, ele parte do norte, o ângulo parte do norte e vai até a direção M3 e M4. Por fim, o azimute do alinhamento M4, M1, o ângulo formado entre a direção do norte e o alinhamento no sentido horário é chamado azimute. Então, o azimute é isso, parte no sentido horário, parte do norte, no sentido horário e vai até o alinhamento. Então, teria o que? Vou copiar aqui. Eu teria o azimute do alinhamento M1, M2. Eu tenho o azimute do alinhamento M2, M3. Eu tenho o azimute do alinhamento M3, M4, M3, M4 e o azimute do alinhamento M4, M1, M4, M1. Então, olha só, azimute é o ângulo que o alinhamento forma com a direção do norte. Varia de 0 a 360 graus no sentido horário. Esses azimutes são azimutes avante. Eu poderia medir aqui, acrescentar o azimute a ré do alinhamento, por exemplo, M1, M2, que ele parte do norte e vem até aqui. Ó. Tá? Vou aproveitar e vou fazer isso. Eu tenho e vou colocar em azul. Tá? Vou copiar para todos os alinhamentos. Já vou trocar a cor para azul. Tá? São os azimutes a ré ou contra azimutes. Vou colocar aqui, aqui e aqui. Então, por exemplo, o azimute a ré do alinhamento M1, M2 é o ângulo horário que parte do norte e vai até o alinhamento. Então, olha só, esse é o azimute a ré do alinhamento M1, M2. Tá? O azimute a ré do alinhamento M2, M3. O ângulo ele parte do norte e vai até o alinhamento. Então, é este azimute, este ângulo.
o azimuth de M3 para M2, ou azimuth a ré do alinhamento M2, M3. O azimuth a ré do alinhamento M3, M4, o ângulo ele parte do norte e vai até o alinhamento. Então, tem que cortar isso aqui também. Então, o azimuth do alinhamento M4, M3. O azimuth a ré do alinhamento M4, M1 é este azimuth, é este ângulo. Parte do norte vai até o alinhamento. Então, azimuth do alinhamento M1, M4. Tá? Então, eu vou copiar. Vou colocar de azul. Vocês sabem, vão estar sabendo que é o azimuth a ré. Então, o azimuth de M1 para M4. Vou copiar. Azimuth a ré. Vou colocar aqui. Aqui. E aqui. Então, olha só. Azimuth do alinhamento M2, M1. Azimuth do alinhamento M3, M2. E o azimuth do alinhamento M4, M3. Então, gente, olha só. Azimuth do alinhamento M1, M2. Azimuth do alinhamento M1, M4. Azimuth do alinhamento M2, M1. Azimuth do alinhamento M2, M3. Azimuth do alinhamento M3, M4. Azimuth do alinhamento M3, M2. Azimuth do alinhamento M4, M1. Azimuth do alinhamento M4, M3. Agora, veja bem, por diferença de azimuth, eu consigo determinar o ângulo horizontal. Veja bem, esse azimuth aqui, olha só, menos este azimuth, dá o ângulo horário. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço. Até mais.